Então, nessa aula, a gente vai ver a parte agora da soluções das equações de transferência ou condução de calor pelo método de diferenças finitas, só que no regime transitório, onde a gente leva em consideração a variação do tempo. Na aula anterior, a gente não levava em consideração, era no regime permanente, né? O tempo não influenciava. Eram equações muito mais simples e a resolução era mais básica. Agora a gente vai ver com o regime transitório, a gente tem a variação do tempo, além de ter a variação das dimensões físicas, tem mais a variação do tempo, vai complicar um pouquinho o número e aumentar um pouquinho o número de contas que a gente vai efetuar. Então, primeiro a gente vai começar no regime transiente, só que unidimensional, ou seja, calcular a transferência ou a condução de calor no caso unidimensional, ao longo ou axial, que a gente pode chamar também. Por exemplo, ao longo de uma barra, uma haste de algum certo material. Então, seja uma haste, a gente considera longa, entre aspas, né? Longa só para falar que ela tem comprimento, e fina, ao ponto que a gente não considere, não seja possível ou não seja necessário considerar ela como sendo um problema bidimensional, já que ela é fina, o comprimento dela é muito superior à largura, então a gente considera ela sendo a largura desprezível, uma vez que o comprimento é muito superior à largura. E a gente pode considerar ela como sendo um caso unidimensional. Então, para o caso unidimensional, variável no tempo, a gente tem a seguinte equação diferencial de segunda ordem, que é K vezes a derivada segunda da temperatura em relação ao X, certo? A abscissa, que é igual à derivada da temperatura em relação ao tempo, onde o K é o coeficiente de difusividade térmica, dado por centímetro quadrado por segundo. Beleza? A gente vai ainda calcular mais um K, mais um K', para poder auxiliar nas nossas contas. Então, basicamente, a gente vai pegar o método das diferenças finitas para poder resolver essa equação diferencial de segunda ordem. Então, qual que a gente vai usar? A gente vai usar para a derivada segunda, a gente vai usar as diferenças centradas, certo? E para a derivada primeira em relação ao tempo, a diferença progressiva. Então, aqui a gente está usando a diferença centrada, mesmo utilizado no método Liebman, e aqui diferença progressiva, já que é uma única derivada à frente. Se a gente substituir essas duas equações numéricas na equação anterior, a gente tem o seguinte, né? Aqui está a nossa equação anterior, a gente vai ter K, aqui foi um K', tá, pessoal? Mas é o K só. K que multiplica a temperatura na interação L do ponto I mais 1, menos duas vezes a temperatura no ponto I da interação L, mais a temperatura no ponto I menos 1 da interação L, dividido pelo delta X ao quadrado, igual a temperatura no ponto I da interação L mais 1, menos a temperatura no ponto I da interação L, dividido pelo delta T. Então, são dois deltas que a gente tem, um delta X, né, de distância, e outro delta T de tempo. Resolvendo essa notação e fazendo X sempre igual, a gente tem a seguinte equação. A gente tem a equação iterativa. Então, a temperatura no ponto I mais 1 na iteração L é igual à temperatura no ponto I, na mesma iteração L, mais lambda, que multiplica a temperatura no ponto I mais 1 na iteração L. Aqui faltou um L mais 1, tá, pessoal? L mais 1, que é o próximo, né? Menos duas vezes a temperatura I na iteração L, mais a temperatura I do ponto I menos 1 na iteração L. Quem são esses pontos? I mais 1, I e I menos 1. São esses pontos. Por exemplo, se a gente quer calcular o T, atualizar o T1, a gente vai usar o I mais 1 é o 2 e o I menos 1 é o 0. Se a gente quer atualizar o 2, a gente vai usar o I mais 1, 3, I menos 1, 2. Desculpe, 1. E assim sucessivamente, até chegar no último. Só que a gente não atualiza o último. Por exemplo, se a gente fosse atualizar o L, que é o último ponto, ficaria como? Ficaria L mais 1, que não existe, já que ele é borda, né? Menos ele e o L anterior. Então, não faz sentido. Quem é esse lambda que apareceu aqui? Esse lambda, basicamente, é o K vezes delta T, que está aqui embaixo, dividido por delta X ao quadrado. Beleza? Lembrando que o delta X vai ser fixo para todas as distâncias entre os pontos aqui listados, sempre serão iguais, para fixar, para ficar mais fácil nossas contas. Senão a gente vai ter que fazer uma equação diferente para cada um, calcular um K diferente, um lambda diferente para cada equação de cada ponto que a gente quer atualizar.
Com isso, a gente vai fazer um exemplo para mostrar a aplicação dessa equação, desse método de diferenças finitas para condução de calor unidimensional transiente. Então, use o método explícito para determinar a distribuição da temperatura de uma barra longa e fina, com comprimento de 10 centímetros e com os seguintes valores. O K igual a 0,49 calorias por vezes centímetro, ou segundos vezes centímetros vezes graus Celsius. Delta X igual a 2, então ela tem 10 centímetros e o espaçamento entre os dois pontos analisados serão de 2 centímetros. Delta T, ou seja, intervalo de tempo de 0,1 segundo. Em T0, a temperatura da barra é 0 e as condições de contorno são fixas em todos os tempos, sendo T de 0 igual a 100 graus Celsius e T de 10, aqui 0 centímetros, igual a 100 graus Celsius e T de 10 centímetros igual a 50 graus Celsius. Ou seja, se a gente voltar aqui na nossa barrinha anterior, aqui a temperatura 0, T0, melhor dizendo, é 100 e a TL é 50, ok? A barra é feita de alumínio com a capacidade calorífica C igual a 0,2174 e a densidade ρ igual a 2,7 gramas por centímetro cúbico. Por que a gente precisa da capacidade calorífica e da densidade? Para calcular o nosso K. Aqui a gente tem o K'. E o nosso K, solução, né, ele é o seguinte. Primeiro a gente tem que calcular o K, que é o da equação aqui atrás. Certo? Lembrando que esse linha está errado, só foi sem querer, mas é o K que a gente tem que calcular. Para calcular o K, para poder calcular o lambda. Então, passo a passo que a gente tem que efetuar. O K' é igual a K, Rho, C. Por isso, a gente precisou do C e do Rho. Como a gente quer isolar o K, só passa o Rho e o C dividindo o K'. Então, K' igual a K, Rho, C. Nesse caso, o K100, né, K normal, fica sendo K' dividido por Rho, C. Ou seja, 0,49 dividido por 2,7, aqui, sem as unidades de medida. 2,7 vezes 0,2174. Que dá 0,835 centímetros quadrados por segundo. Beleza? Então, aqui, só uma continha extra a gente teria feito, né? Poderia ser dado aqui o K direto, tanto faz. Agora, com o K, a gente consegue, K, delta X e delta T, a gente consegue calcular o lambda, que faz parte da nossa equação iterativa. Então, K igual a 0,835, delta X igual a 2 e delta T igual a 0,1. Pode calcular o lambda. Lambda é K vezes delta T dividido por delta X ao quadrado, ou seja, 0,835 vezes 0,1 dividido por 2 ao quadrado. Isso dá 0,020875. Aqui, para as minhas contas, eu utilizei todo esse número completo, tá, pessoal? Mas utilizando 4 casas decimais já é o suficiente, ou seja, 0,0209, redondo aqui, né? Já dá para fazer as contas e o erro não será muito maior do que utilizando 6 casas decimais. Então, vamos lá começar, né? Primeira coisa, antes de iniciar o processo iterativo, só listar os pontos que a gente vai ter que calcular. Então, a gente tem x0, é o ponto da esquerda inicial, x1, x2, x3, x4, x5. Por quê? Só a gente pegar 10 dividido por 2 dá 5 pontos, certo? 10 é o comprimento da barra, 2 é o dx, então a gente tem 5 pontos. Porém, o ponto 0 e o ponto 5, que é o ponto L, eles já têm uma temperatura fixa, que é 100 aqui no 0 e 50 no 10. Então, a gente só precisa calcular aqui o valor da temperatura para x igual a 1, ou melhor, x1 igual a 2, x2 igual a 4, x3 igual a 6 e x4 igual a 8 centímetros cada um deles. As bordas elas são fixas nessas duas temperaturas, 100 para a borda esquerda e 50 para a borda direita. Então, o importante é determinar a temperatura no 1, no 2, no 3 e no 4 apenas. Certo? Ou seja, temperatura em 2 centímetros, 4 centímetros, 6 centímetros e 8 centímetros. Então, vamos começar pela iteração 1. A iteração 1, o tempo é de 0,1 segundo, certo? Já que o ΔT, cada iteração vai ter o 0,1 segundo. E o L, já que a iteração 1, L igual a 0. Como ficam as equações antes de substituir qualquer valor numérico? Então, a primeira equação, substituindo nesta equação anterior aqui, voltando na equação geral. Essa equação geral aqui, certo? Vamos lá. L igual a 0, então vai ser o seguinte, o próximo, como eu falei, está voltando L mais 1. Então, o atualizado, a temperatura no ponto 1, atualizado vai ser a temperatura atual no ponto 1, que é 0 por enquanto, né? Mais lambda, que multiplica a temperatura
no ponto 2, 0, menos 2 vezes a temperatura no 1, 0, mais a temperatura no 0, 0. Ou seja, nos aqui na iteração 1, em relação à iteração 0, os valores iniciais. Então, fica sendo, a temperatura no ponto 1 inicial é 0, porque é 0 para todo mundo aqui. Ó, em T igual a 0, a temperatura é 0 para todos os pontos dentro da barra. Então, na iteração 0, ou seja, os valores iniciais, T1 é 0, está aqui, mais 0,020875 vezes. T2 também é 0 inicial, certo? Menos 2 vezes 1 vezes 0, melhor dizendo, né? Mais T0, 0. Só que o T0 é a temperatura na borda esquerda, certo? E a borda esquerda é fixa em 100 graus. Então vai ficar o quê? 0 mais 0,020875 vezes, aqui dá 0, 0, mais 100. Então, vezes 100 vai dar 2,0875. Beleza? Essa é a temperatura no primeiro aqui, no 2 centímetros, certo? Na primeira iteração. Próximo. Agora a gente vai para o segundo ponto, x2 aqui, esse ponto 4 centímetros. Então, no ponto 2, 1, fica sendo o ponto 2, 0. Vejam que ele não segue a ideia do Gauss-Seidel. Ele tem que atualizar todos os pontos, as temperaturas na primeira iteração, para depois utilizar os novos valores. Então, é a temperatura no ponto 2 na iteração 0, mais lambda, que multiplica a temperatura no ponto 3 na iteração 0, menos 2 vezes a temperatura no ponto 2 na iteração 0, mais a temperatura no ponto 1 na iteração 0. Beleza? Todo mundo na iteração 0 é 0. Então, aqui é 0, mais o lambda, 0,020875 vezes 0, já que a temperatura é 0, 0 e 0. Certo? Então, 0 vezes menos 2 vezes 0, mais 0, 0. Por quê? Porque ele utilizou todo mundo interno, não utilizou nenhuma borda. E todo mundo interno ainda é 0 na temperatura, na iteração 0. Certo? Agora a gente vai para o 3. Lembrando que a gente vai desenvolver do 1, do 2, vai desenvolver para o 3 e para o 4. São 4 T's que a gente atualiza por iteração, neste caso. Para o 3 da primeira iteração usa o 3 do 0, mais o 4 do 0. 4 do 0 não é borda, também vai valer 0. Menos 2 vezes o 3 do 0, que vai valer 0, mais o 2 do 0, que também vai valer 0. Então, novamente, não usou nenhuma borda. Quem é borda? 0 e 5. Como não usou nenhuma borda aqui, todo mundo vale 0. Então, a temperatura atualizada para a primeira iteração do T3 é 0 também. Já no 4, vejam, 4 da primeira iteração vai ser o 4 dá 0, que vale 0, mais lambda que multiplica. O 5 dá 0. O 5 é fixo para todas, que é 50. O 5 é o último, é a borda direita. Então, 50 menos 2 vezes a T4 na 0. Então, 0 mais 0. Então, fica 0 mais 0,020875 vezes 50, mais 0, 0, não vai influenciar, que dá 1,0438. Então, para o final da primeira iteração, a gente tem o T1 igual a 2,0875, T2 igual a 0, T3 igual a 0 e o T4 igual a 1,0438. Então, aqui com esses valores para a segunda iteração, a gente tem que T0 igual a 100, que é borda esquerda, T1 é igual a 2,0885, T2 igual a 0, T3 igual a 0 também, T4 igual a 1,0438 e o T5, que é a borda direita, igual a 50 graus Celsius. Agora a gente faz as mesmas contas, mesmas equações, só que com esses novos valores. Então, o T12, aqui, ó, agora 0,2 segundos, L igual a 1. Então, T12 é igual a T11, mais lambda, que multiplica T21, menos 2T11, mais T01. Então, lembrando aqui, né? T11 é o 2,0875, tá aqui. O lambda é 0,020875. O T21 tá aqui, ó, é 0. Menos 2 vezes o T11, que é 2,0875, mais T01, que é 100. Fazendo essa conta, a gente chega aqui, o T12, ou seja, o T1 da segunda iteração é 4,0878. Beleza? O T2 da segunda iteração, a gente vai usar todos os dados, os valores da primeira iteração. Então, o T2 da primeira iteração, que é 0, tá aqui, ó, é o 0, mais lambda, que é 0,020875, vezes o T3 da primeira iteração, que também é 0, tá aqui, ó, 0, menos 2 vezes o T2 da primeira iteração, que é 0 também,
mais o T1 da primeira iteração, que é 2,0875. Então, fazendo essa conta, dá 0,043577, que eu acabei utilizando mais dados. O T3 da segunda iteração é o T1 da primeira iteração, que vale 0, mais o lambda, que é 0,020875, que multiplica o T4 da primeira iteração, que é 1,0438. Esse aqui a gente calculou por último na iteração anterior. Menos duas vezes o T3, que é 0, mais o T2, que também é 0. Fazendo essa conta dá 0,021788. E por fim, né, na segunda iteração, o T4 da segunda iteração é o T4 da primeira, que é esse aqui, 1,0438, mais lambda, que é 0,020875, que multiplica 50, por que 50? Que é o T5 da primeira iteração. 50 menos duas vezes o T4, 1,0438, mais T3, que é 0. Então, fazendo essa conta, o T4 da segunda iteração vale 2,0439. Beleza? Quais são as novas temperaturas que a gente vai colocar? Para a segunda iteração, T2, ou melhor, T02, 100, T12, 4,0878, T22, 0,043577, T32, 0,021788, T42, 2,0439 e o T52, que é fixo, 50. Vamos para a segunda iteração. Então, os valores que a gente obteve na primeira iteração. T0 é sempre 100, T1, 2,0875, T2, 0, T3, 0 também, T4, 1,0438 e o T5 fixo, 50, que são as bordas. Tanto T0 quanto T fixo, em todas as iterações terão o mesmo valor, porque são as bordas, são fixas. Na segunda iteração, ou seja, 0,2 segundos, uma vez que o ΔT é igual a 0,1 segundo. Então, a gente vai ter lá o T1 da segunda iteração, é o T1 da primeira, mais o lambda, que multiplica o T2 da primeira, menos duas vezes o T1 da primeira, mais o T0 da primeira. Certo? Substituindo aqui o 2,0875 mais 0,020875, que multiplica 0 menos 2 vezes 2,0875 mais 100. Fazendo essa conta deu 4,04, ou melhor, 0,878. Agora o T2 da segunda iteração é o T2 da primeira iteração mais lambda, que multiplica o T3 da primeira iteração menos duas vezes o T2 da primeira iteração mais o T1 da primeira iteração. Substituindo seus valores numéricos, fica sendo 0 mais 0,020875, que multiplica 0 menos 2 vezes 0, né, uma vez que T3 da primeira iteração é 0, T2 também da primeira iteração é 0, mais 2,0875. Fazendo essa conta dá 0,043577. Esse é o T2 da segunda iteração. Saiu do zero. T3 da segunda iteração é o T3 da primeira, que vale 0, mais lambda, que multiplica T4 da primeira, que vale 1,0438, menos duas vezes T3 da primeira, que é 0, né? T3 da primeira é 0, mais T2 da primeira. Então fica 0, que é o T3 da primeira, mais 0,0875 multiplica 1,0438, que é o T4 da primeira, menos 2 vezes 0 mais 0, dá 0,021788. Aí o último, T4 da segunda, é igual ao T4 da primeira, mais lambda, que multiplica o T5 da primeira, que é fixo 50, menos 2 vezes T4 da primeira, mais T3. Então, é 1,0438 mais 0,020875 vezes 50, menos 2 vezes 1,0438, mais 0. Fazendo essa conta, deu 2,0439. Então, os valores finais para a segunda iteração ficou T0 normal, né, 100, T1 ficou 4,0878, T2 0,043577, pode usar 4 casas decimais, já é o suficiente, tá, pessoal? O T3 igual a 0,021788, o T4 2,0439. T5 fixo também em 50. Terceira iteração, tempo igual a 0,3. Então, a gente vai ter T1 da terceira fica sendo 4,0878 mais 0,20875, só arredondei aqui para caber no slide, né? Multiplica 0,0436 menos 2 vezes 4,0878 mais 100. Fazendo essa conta deu 6,0056. O T2 da terceira iteração fica sendo 0,0436 mais 0,020875, que multiplica 0,0281, ou melhor, 218,
menos 2 que multiplica 0,0436 mais 4,0878. Fazendo essa conta dá 0,1275. O T3, a terceira iteração, é o 0,0218 mais 0,020875, multiplica 2,0439 menos 2 vezes 0,0218 mais 0,0436. Fazendo essa conta dá 0,0645. E, por fim, o último da terceira iteração, T4 da terceira iteração, fica sendo 2,0439 mais 0,020875, que multiplica 50, menos 2,0439 mais 0,0218. Fazendo essa conta, deu 3,0028. Certo? São os valores para a terceira iteração. Só repetindo aqui a terceira iteração. T0 da terceira iteração, 100. T1 da terceira iteração, 6,0056. T2 da terceira iteração é igual a 0,1275. T3 da terceira iteração é 0,0645. T4 da terceira iteração é igual a 3,0028. E o T5 da terceira iteração, fixo, igual a 50. Vamos para a quarta iteração. 4 segundos. Ou melhor, 0,4 segundos. E a última, 0,5 segundos. O L aqui está errado, né, pessoal? Acabei não atualizando, só isso. Então, T1 da quarta iteração é 6,0056 mais 0,020875, que multiplica 0,1275, menos 2, que multiplica 6,0056, mais 100. Fazendo essa conta dá 7,8450. O T2 da quarta iteração fica sendo 0,1275 mais 0,020875, que multiplica 0,0645 menos 2, que multiplica 0,1275, mais 6,0056, que dá 0,2489. O T3 da quarta iteração é 0,0645 mais 0,020875 vezes 3,0028 menos 0,0645 mais 0,1275. Fazendo essa conta dá 0,1271. E o quarto e último da quarta iteração, T4 da quarta iteração, fica sendo 3,0028 mais 0,020875, que multiplica 50 menos 2 vezes 3,0028, mais 0,0645. Isso é igual a 3,9225. Estou atualizando os valores finais da quarta iteração. T0 igual a 100, T1 igual a 7,8450, T2 igual a 0,2489, T3 igual a 0,1271, e T4 igual a 3,9225, e o T5 fixo, borda, igual a 50. Para a última interação, lembrando que só foram desenvolvidas 5 interações, não é um critério parado nada, é só desenvolvimento mesmo para até a quinta interação. Aqui, né, T0,5, não foi atualizado. Então, o T1 da quinta iteração fica 7,8450 mais 0,0208, melhor dizendo, 75, multiplica 0,2489, menos 2 vezes 7,8450, mais 100. Vai dar 9,6102. T2 da quinta iteração, 0,2489 mais 0,020875, que multiplica 0,1271, menos 2, que multiplica 0,2489 mais 7,8450. Dá 0,4050. T3 da quinta iteração, 0,1271 mais 0,02875, 0,875, né, dizendo, vezes 3,9225, menos 2 vezes 0,1271, mais 0,2489. Dá 0,2089. E, por fim, o T4 da quinta iteração, 3,9225, mais 0,020875, multiplica 50, menos 2, que multiplica 3,9225, mais 0,1271. Fazendo essa conta, dá 4,8052. Então, aqui os valores finais para a quinta iteração. T05 sempre é 100, porque fixo é borda. T1, 5 igual a 9,6102. T2 igual a 0,4050. T3 igual a 0,2089. T4 igual a 0,8052. E o T5 borda também
50 graus Celsius. E aqui está a descrição, né, nos 4 pontos internos e as bordas. Parece que está demorando para aumentar? Parece. Porém, o nosso intervalo é de 1/10 de segundo, 0,1 segundo. Então, a nossa análise é muito pontual, ela é bem lenta, certo? A gente teria que, na 10ª iteração, a gente teria o valor de 1 segundo. Então, por isso que parece que as temperaturas estão demorando para aumentar, mas é porque nosso ΔT é muito pequeno, ΔT. E aqui a gente pode ver, né, como 100 é bem maior, vejo que está aumentando bastante da esquerda para a direita e da direita para a esquerda.